A história de um garotinho, um jovem aspirante a músico, que, em busca do pai desaparecido, entra em uma jornada com a intenção de encontrá-lo. As aventuras acabam ganhando um tom de magia quando o menino se depara com a Pedra Secreta. Bom, estamos falando aqui da primeira série de animação baiana, Pedro e a Pedra Secreta, que vai ter sessão especial de pré-lançamento amanhã, às 19h, no Cine Glauber Rocha. Quem vai contar mais sobre essa história é o co-roteirista e co-diretor da série, o cineasta Léo Silva, conosco aqui no Issa Bahia. É um prazer recebê-lo, Léo. Seja bem-vindo, bom dia. Um prazer, Jefferson. Estamos aqui para falar um pouco de Pedro. Pois é, Pedro e a Pedra Secreta é a primeira série de animação baiana a chegar, inclusive, ao Amazon Prime Video, não é verdade? Um caminho que deve ter sido desafiador para você conquistar esse marco bem significativo, né, Léo? Sim, produzir uma série de animação, ainda mais na Bahia, né, fora dos grandes centros de produção, no Brasil também tem um grande desafio de produção, foi uma jornada bem desafiadora, né? Foi um processo de mais de 5 anos, desde a ideia-prima, né? A gente teve a primeira ideia lá de produzir, e tem todas as questões técnicas, artísticas, narrativas, de construção. Então foi realmente uma jornada, né? Uma jornada de produção para que a gente contar essa jornada desse herói baiano que tem a nossa cara, que tem nosso sotaque, que tem nosso jeito. Então essa é a grande missão de Pedro e a Pedra Secreta, né? O primeiro episódio vai ter pré-lançamento marcado para amanhã, tem pré-lançamento marcado para amanhã. É uma série de quantos episódios? São 6 episódios de 22 minutos. Cada episódio. É uma obra serializada, né? Se você assistir todos os episódios, fizer uma maratona, você vai assistir realmente um arco dessa jornada de Pedro, né? Que é um menino soteropolitano, né? Musical. Só que ele não conheceu o pai dele. O pai dele, ele saiu numa jornada em busca de pedras preciosas, numa missão misteriosa também, e ele não conheceu o pai. E na busca de algum elemento que ligasse ele ao pai, ele foi ao sótão da casa dele e encontrou uma pedra. O que ele não sabia é que essa pedra, ela tinha poderes mágicos. Sim. E essa pedra ajuda ele também a desvendar os mistérios do desaparecimento do pai dele, que estava ligado a uma missão com toques alienígenas, mágicos também. Então, essa pedra abre um vórtice de mistérios, aventuras. E ele parte de Salvador para diversos lugares do mundo em busca do paradeiro do pai dele. Rapaz, haja inspiração aí. É uma série que está planejada para 3 temporadas. Tem um longa-metragem também previsto aí? A gente pensou o Pedro muito na questão de a gente apresentar ao nosso público esse herói. Então, para isso, a gente cria uma trilogia, né, que são 3 temporadas, onde Pedro vai começar a encontrar os seus poderes. E aí, ao longo da primeira temporada, ele vai ter um pouco mais de consciência, né, desse poder. E esse poder também atrai para cá alguns vilões, né, e perigos também. E ao longo dessas 3 temporadas, a gente vai criar esse herói. E a partir daí, a gente pode trabalhar ele em diversas plataformas. Tem um longa-metragem também. A gente pode ir para histórias em quadrinho, pode ir para outros tipos de formatos televisivos também, para streams também. Então, a gente sempre teve carência, né, de ter heróis baianos com a nossa cara, com o nosso sotaque. Então, Pedro é realmente um desejo genuíno de apresentar para o nosso público. Você optou por uma pedra secreta como um elemento mágico na série. O que te inspirou para essa escolha? Eu acho que o elemento pedra mágica, ele sempre está no nosso imaginário, né? A gente tem, por exemplo, na Chapada Diamantina, algumas histórias de pedras místicas, né, também. Ernesto deve saber várias. Então, eu junto com nossos parceiros roteiristas, né, o Jarbas S e o Anderson Soares Caldas, a gente estava buscando ali elementos. Inclusive, o Pedro, ele vai para a Chapada Diamantina, né, em busca desse pai dele. E a partir daí, esse elemento pedra mágica, ele está muito no nosso imaginário, né? Então, foi um elemento buscado para fazer esse conectivo mágico e esse conectivo de
de magia, né? E de mistério também. Ele vai para a Chapada Diamantina, mas você destaca vários cartões postais de Salvador também, não? Sim. Aí ele parte de Salvador, ele é um morador do Centro Histórico de Salvador, aquele típico baiano, aquele menino sorridente, musical que a gente encontra. Inclusive, quando a gente começou a desenvolver a história, eu lembro que eu divido a direção com o Anderson Soares, a gente foi para o Centro Histórico algumas vezes para observar, né, a rotina daquele lugar. Apesar de ser um baiano, a gente foi com outro olhar, com outro prisma. E a gente via muitos meninos, assim, super sorridentes, super musicais. Você realçou várias vezes aqui, você falou no sotaque. Sim. As vozes são de atores amadores ou não, mas são vozes também soteropolitanas? A questão das vozes foi muito interessante, né? A gente, no momento que estava buscando o elenco, né, para construir as vozes, a gente tinha um pensamento, né, de buscar algumas pessoas com um lastro de construção, né, de voz original para animação, e a gente buscou no teatro baiano, né? A gente tem muitos talentos no teatro baiano que emprestaram suas vozes, e não suas vozes, o corporal também, né? E a gente fez uma gravação no estúdio, tanto da voz quanto do corpo, né, desses atores. E aí a gente tem figuras assim do nosso, como Bertano Duarte, Carlos Betão, Arildo Deda, o nosso saudoso Arildo Deda. Também assim foi uma honra para a gente ter Arildo. Tem a voz de Arildo tem a voz de Arildo no filme. Olha só. Né? A gente tem algumas pessoas, alguns atores também jovens, como o Gabriel Faindé, que é o Pedro, né? Então, são talentos baianos, né? E tantos outros também, né? Tem a Wanda Geissan. A voz de Pedro é de quem? É do Gabriel Faindé. Ele é um super talento, um menino jovem, um menino super também carismático. E a gente viu nesses atores também muito a personalidade dos nossos personagens, né? E foi uma coisa muito interessante. Você falou em Bertrand Duarte, Carlos Betão, Arildo Deda, tem também Faindé Gonçalves, Gabriela Borges, Ângel Marques, Mário Bezerra, Joilson de Oliveira, todos eles ajudaram aí a enriquecer essa animação baiana, né? Todos eles, talentos, atores baianos que estão aí no nosso teatro, que estão na nossa televisão, no nosso cinema, e realmente foi muito interessante ter esse pedaço do que a gente pode chamar de audiovisual, especificamente da animação, a gente que não vive esse universo não está acompanhando, não está vendo tudo que está acontecendo, mas tem um processo quente aí de criação, mas também de expansão de negócio nessa área, não é isso, Léo? Sim. Eu estou lhe perguntando porque eu sei que você emplacou aí com o apoio de um anjo que financiou um game aí que você desenvolveu. Sim. Já vingou isso, já retornou o investimento, isso já está gerando uma receita extra para você também. O que está rolando nesse pedaço, Léo? A indústria da animação e dos games também é uma indústria global e muito grande, muito forte. Na Bahia também tem muitos produtores de animação e de games. Hoje a gente tem uma associação chamada Gama, que é uma associação de produtores de animação e games, e movimenta muito o mercado. É um mercado global, é um mercado que qualquer profissional pode trabalhar do Brasil ou da Bahia para qualquer lugar do mundo, e do mundo também para a Bahia. Pedro é pedra, embora tenha sotaque, muito soteropolitano, como você falou, mas é um produto que está sendo oferecido, está sendo aceito também, consumido fora daqui. Essa perspectiva de um mercado global mesmo, para receber essas produções, isso não impede que a gente faça coisas que tenham a identidade. O mundo tá em busca disso, está em busca de histórias que ainda não foram contadas. E a Bahia ela tem muita história que ainda não foi contada. Então esse é um grande potencial da Bahia. A gente ainda tem muito a evoluir, mas por conta de você criar uma série, criar um produto de animação ou de game, tem três aspectos, né? Que é o aspecto narrativo, e o aspecto narrativo são as histórias que a gente tem a contar, e isso nós temos muito potencial. Tem um aspecto artístico, que é a questão de como a gente cria as imagens, como é que a gente anima, o que é que vai estar ali na tela para que as pessoas possam absorver. E a questão técnica, né, que é a questão das ferramentas, dos softwares, que é uma questão muito robusta, não é uma coisa fácil de se executar. Então a Bahia tem um grande potencial, tem que se trabalhar principalmente as questões mais técnicas e as questões artísticas, né, que é como você desenvolve esse mercado, como você dá mais oportunidade para os artistas, para as produtoras, e você cria na Bahia um cenário
de negócios, um cenário de tecnologia, inovação. Ou seja, para não esse estamos setor. falando de outra coisa, estamos falando de um negócio, como você está dizendo. Estamos falando de uma indústria. De uma indústria. É uma indústria. A indústria da animação ela é muito forte. Tem estados, por exemplo, Canadá é um lugar, que é um país que desenvolve muito a animação e atrai muitas empresas para lá por questões de incentivo Mas aí tem público. incentivo Né? por investimento público para fomentar esse negócio, né? Não é um fomento à arte apenas. É um grande fomento, é um grande negócio que atrai muita mão de obra qualificada e de salários até altos. Você também retém talentos. Né? A Bahia hoje perde muitos talentos para outros estados do sul, por exemplo, e para outros lugares Porque do mundo. não tem uma política definida para isso. Né? Isso. Eu acho que a gente precisa realmente entender. O audiovisual cresceu muito, está realmente num momento importante, mas as animações elas têm que ter um olhar específico porque ela lida com uma cadeia produtiva que é muito extensa. Né? Você, às vezes, numa obra como Pedro, a Pedra Secreta, você tem, durante 2 anos, em média, 80 a 150 profissionais ligados a essa produção. Então, é quase uma fábrica. É uma fábrica que você está montando ali para executar esse produto, né? Agora a gente está falando da falta dessa aposta, né, como uma política pública de desenvolvimento. Tem algumas iniciativas já iniciadas. A gente está com atraso, mas está começando, né? Sim, eu acho que a gente hoje tem algumas iniciativas. O governo do estado, a prefeitura de Salvador e o governo federal também já tem políticas implementadas. A gente precisa evoluir, precisa avançar nisso. A Bahia, por exemplo, a gente acabou de passar por um processo muito interessante da possibilidade da formação de uma empresa pública do audiovisual, que aí traria para a Bahia um instrumento para o desenvolvimento do setor, né, que seria a Bahia Filmes. A gente está nesse processo agora de tentativa de formulação dessa empresa pública. De novo, né? Vamos ver se agora vai. Mais uma vez, isso. É um processo de mais de 10 anos, né, de luta política, né, e de luta do setor. E a gente está muito confiante dessa possibilidade. E eu não tenho dúvida que com uma empresa pública a gente poderia ainda fomentar mais esse Agora, com o sucesso, setor. Por exemplo, a gente sempre está divulgando aqui 1798, sucesso do filme de Olavo, aí mais uma semana no circuito comercial. Uma série como essa tua, com certeza, fortalece aí a luta de quem está batalhando eu não me recordo qual é a iniciativa de Salvador, da Salcine. Salcine, Bahia Filmes, né? Isso. Com certeza, assim, eu acho que cada passo que a gente dá e cada território que a gente atinge dentro do audiovisual, os holofotes vêm para a Bahia também. A Bahia, inclusive em dezembro, vão ter 3 grandes eventos dentro do audiovisual, que é o Animaí, que amanhã estamos sendo convidados pelo Animaí para poder fazer essa exibição no Glauber Rocha. O Dia Lab, que também é um laboratório de roteiros e desenvolvimento de projetos muito interessante. E o Nordeste Lab, que é um principal evento do Nordeste do setor. Então, quando a gente começa a ter iniciativas como essa e produções que consigam atrair o público, porque a gente tem um cinema autoral, a gente tem um cinema feito, né, para desenvolvimento de linguagem, para desenvolvimento artístico também, mas o cinema e o audiovisual pensado para o mercado, né, ele visa atingir um público, né, e fazer o setor se movimentar, né? Então a gente precisa realmente chegar no público, fazer o público baiano e o público brasileiro assistirem nossas histórias e estarem cada vez mais engajados com o nosso cinema e nosso audiovisual. Aqui, né? E tá o convite feito para a estreia marcada para amanhã. Pedro e a Pedra Secreta é a primeira série de animação baiana. Pré-lançamento amanhã às 19h no Cine Glauber Rocha. O cineasta Léo Silva, co-roteirista, co-diretor da série, é quem está conversando conosco aqui. Parabéns, viu, Léo? Muito legal. Só para a gente encerrar, você estava dizendo que a produção envolve vários aspectos técnicos, criativos. Compartilhe com a gente aí algum momento, digamos, particularmente desafiador ou até gratificante durante essa jornada aí. Eu vou falar, Jefferson, que a gente teve uma equipe de jovens talentos, mas que ainda tinham uma necessidade de qualificação, né? Eram as primeiras experiências de alguns profissionais e a gente buscou consultorias, né, no Brasil e no mundo, assim, de baianos ou brasileiros que estão aí trabalhando em grandes produções.
E na época ele falou, Léo, você vai ter um grande desafio aí para conseguir lapidar essa turma. E a gente teve um processo de lapidação, de desenvolvimento dos talentos. E depois de 6 meses, essa mesma pessoa que me trouxe essa dificuldade que eu teria, me falou que eu tinha uma grande equipe na mão. Né? E essa grande equipe de baianos, de pessoas que estão aqui nos nossos bairros de Salvador, que fizeram um grande trabalho, trouxeram para a obra um aspecto técnico e artístico muito lapidado. Então a gente ficou muito feliz com o resultado. Eu espero que o público baiano se veja. Espero que o público baiano faça Pedro e a Pedra Secreta ocupar um lugar dentro da prateleira de projetos, de produtos audiovisuais que estão aí nos streams, que estão nas TVs e nas telas de cinema, porque realmente é uma vontade genuína de mostrar o Pedro como a nossa história, a nossa cultura, né, o nosso jeito, o nosso povo nessa obra de animação. Né? Depois dessa pré-estreia amanhã, o filme fica em cartaz? A gente tem, a partir de amanhã, que é uma pré-estreia, a gente vai mostrar tanto um documentário que mostra todo esse processo, que foi realmente uma jornada bem interessante. Vamos mostrar o primeiro episódio e parte do segundo ali, que a gente já começa a mostrar para onde a história vai. E depois ele vai para alguns streamings e TVs também. A gente está vendo com a TVE Bahia também essa possibilidade de exibição. Certo. E a gente vai para o mercado de licenciamentos, né? Para o mundo inteiro, para TVs, para streamings. E aí a obra é uma obra que a gente vai começar a trabalhar a maior quantidade de janelas possíveis para chegar ao público. Né? Poxa, Léo, mais uma vez, parabéns, muito legal, sucesso e muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu agradeço. Volte conosco aqui. Eu agradeço e, assim, conclamo o público baiano para assistir Pedro e a Pedra Secreta. Amanhã entra nas nossas redes sociais para a gente assistir. Maravilha. Valeu, Léo Silva, cineasta, co-roteirista e co-diretor dessa série Pedro e a Pedra Secreta, primeira série de animação baiana e que chegou aí ao Amazon Prime Video. Maravilha, parabéns mais uma vez. Agora são 7h52.